Fala galera, sejam bem-vindos à live 63 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é limite no infinito. Fica comigo até o final, porque nessa live eu vou resolver esses dois limites passo a passo. O primeiro limite tem uma raiz cúbica de um polinômio de grau 3, dividido por uma raiz quadrada de um polinômio de grau 2. Não é uma questão tão simples assim, né? Já vi muito aluno que não conseguiu passar em cálculo primeiro por causa desse tipo de questão aqui. Então fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar como é que faz. Beleza? Faremos as questões 1 e 2 bem passo a passo. Só que antes, bora começar com uma revisão. Você sabe o que é limite quando o x tende a infinito? Isso é muito comum nas provas de cálculo 1. Cálculo 2 não, porque cálculo 2, aí você tem x e y tendendo a infinito, né? Quando você chega no cálculo 2, o x tende a infinito e o y tende a infinito. E a função tem duas variáveis. Aí você começa a entrar num mundo mais divertido, né? Enfim, não vou falar de limite bidimensional agora não. Quando o x tende a infinito, você tem que interpretar o gráfico na direita. Deixa eu esboçar um gráfico aqui para vocês. Um gráfico bem aleatório. Esse aplicativo é bom demais, né? É tudo retinho, tudo organizado. Vamos pegar esse gráfico aqui, ó. Um gráfico f de x qualquer. Se você quer calcular o limite quando o x tende a infinito, você tem que analisar aonde o x vai para infinito. O eixo x é horizontal, certo? Então, me fala um valor muito alto de x. A gente que aqui é 100, 1000, 1 trilhão. Concorda que você vai deslocar para a direita? Que o infinito, você vai para a direita o tanto que você quiser. Essa é a ideia. Então, o gráfico, à direita, ele está subindo, concorda? Se o gráfico está subindo, o que acontece com a imagem de cada ponto do gráfico? A imagem dele também sobe. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber que o resultado do limite é a imagem do ponto. A imagem está subindo para sempre. A dica para você analisar a imagem é fazer retas horizontais. Se o gráfico está sempre subindo, a imagem sempre sobe. Você tem que imaginar também que esse gráfico continua para sempre, né? Isso aqui é só um pedaço do gráfico. Ele continua para cima indefinidamente. Então, como o gráfico está subindo, a imagem dele vai ser um valor muito grande. A imagem dele vai tender a infinito. Então, a resposta desse limite aqui, quando o x vai para infinito, você olha para a direita. A resposta desse limite é mais infinito. Sempre que você resolver, que você colocar a resposta do limite, você tem que analisar no eixo y. Essa dica vale ouro, porque muito aluno esquece de interpretar o que significa o limite, né? O x você interpreta aqui, o y você interpreta na resposta, aí fica implícito que o y está ali, porque você não escreve y igual a infinito na resposta, você já coloca infinito. Por isso que muita gente fica com essa dúvida. E tem a função também, né? Você tem uma função qualquer de x. Pode ser ln de x, seno de x, cosseno de x. É uma função qualquer de x. E se o x estiver tendendo a menos infinito? Aí é o contrário. Se o x tende a menos infinito, você vai ter que olhar um valor muito pequeno de x. Vamos supor que esse gráfico está descendo aqui indefinidamente. Imagina um valor pequeno de x, ou seja, é um valor negativo. Aqui pode ser, por exemplo, aqui pode ser menos 3, por exemplo. Mas se você deslocar para a esquerda o máximo que você conseguir, deixa eu diminuir um pouco essa escala, eu quero aumentar esse gráfico. Pronto. Finge que você vai deslocar para a esquerda o máximo que você conseguir. Você tem aqui um menos 100, aí você tem menos 300, menos 1000. O menos infinito
ele está lá na extrema esquerda do eixo X. Essa intuição vai fazer você passar em cálculo de primeira. Já vi muito aluno com esse tipo de dificuldade, tá? Já anota aí no seu caderno. Se está tendendo a infinito, olha para a direita do gráfico. Se está tendendo a menos infinito, olha para a esquerda. Só isso. E a resposta? Se o gráfico sobe, a resposta do limite é mais infinito, porque o y está subindo. E, nesse caso aqui, lá na extrema esquerda, o gráfico está descendo. O que acontece com a imagem do gráfico? A imagem de cada ponto desse aqui, ele desce. Vai descendo cada vez mais. Ou seja, se você interpretar lá na imagem, você tem um valor baixo, um valor muito pequeno de y. Então, essa resposta aqui seria menos infinito. Esse é o primeiro tipo de exercício que pode cair na sua prova de cálculo. A análise de gráfico. Perceba que a gente não fez conta. A gente só pegou um gráfico e interpretou a resposta dele. Mas é comum também aparecer um outro tipo de limite em que você não tem gráfico. Por exemplo, esses dois limites aqui. Ó. Como é que calcula esse limite? Se você esboçar o gráfico dessa função, põe na calculadora esse gráfico. Você interpreta e calcula esse limite aqui de cabeça. Não precisa fazer conta. Mas, na hora da prova, você não pode levar uma calculadora gráfica. Como que você vai calcular esse limite aqui sem gráfico? Aí que está a questão. Quando você não tem um gráfico, você tem que usar técnicas, né, para resolver esse limite. O que não é limite no infinito. Tem outros tipos, né? O x pode tender um número pela direita, o x pode tender um número pela esquerda, e o x pode tender um número sem ser pela direita, sem ser pela esquerda. Para você passar em cálculo primeira, você tem que saber a condição de existência do limite. Esse limite aqui, que não tem expoente mais nem menos, só vai existir quando os laterais forem iguais. Entendeu? Por exemplo, se esse lateral aqui deu L e esse lateral também deu L, aí a gente pode afirmar que o limite total está dando L. Entendeu? O limite total é quando você não tem nem direita nem esquerda. Nem expoente mais, nem expoente menos. Qual é a ideia aqui? Deixa eu colocar exemplo numérico para ficar mais fácil de entender. Isso aqui não tem nada a ver com x tendendo a infinito, x tendendo a menos infinito. E outra coisa, é um erro comum. Para você passar em cálculo primeira, não cometa esse erro. Se o x está tendendo a infinito, não faz o menor sentido você colocar expoente mais. Nem expoente menos. Se você escrever x tendendo a infinito pela esquerda ou pela direita, isso aqui é um erro. Tá? Não existe infinita direita e infinita esquerda. Anota aí. É um erro comum, então provavelmente você vai ficar tentado a fazer isso aqui nos exercícios. Você só pode colocar direita e esquerda quando você tem números. Então, por exemplo, olha a vantagem de usar um quadro como esse, né? Uma tecnologia digital. Eu duplico, venho aqui e altero os valores. A aula rende muito mais, fica mais didático. Em vez de ser A, eu vou colocar 3. 3 pela direita, 3 pela esquerda, 3 total. Por que a gente fala que esse limite aqui com expoente mais é o limite à direita? Você sabe por quê? Olha só, imagina o eixo X. O 3 está aqui. À direita do 3, você vai pensar em quê? Em 4, em 5, em 10, em 20, entendeu? Qualquer número à direita do 3, depois do 3. Mas não é isso. Se você ficar com essa mentalidade aqui, você não vai passar em cálculo de primeira. Não é qualquer número à direita do 3. É um número à direita do 3, só que ele está infinitamente próximo do 3. Imagina um número muito perto do 3. Tão perto quanto você quiser. Ou seja, o 3 à direita é como se fosse um 3,00000000001. Infinitos zeros. Não é 4, 5, entendeu? É algo muito próximo de 3 depois do 3.
E se você fizer essa mesma lógica, o que é 3 pela esquerda, né? Que é o outro tipo de limite. Esse limite aqui é chamado de limite lateral à esquerda. Esse limite aqui, pessoal, você coloca o eixo X, analisa o 3, pensa em valores à esquerda do 3. Ou seja, pode ser 2, pode ser 0, pode ser menos 1. Isso aqui está errado. Não é qualquer número à esquerda do 3, não. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que começar a entender a ideia do limite. Isso aqui não é intuitivo, a gente não está acostumado a estudar isso no colégio. É algo muito próximo de 3 à esquerda do 3. Imagina um número extremamente próximo do 3. O 2 ainda está longe. Extremamente próximo. Você tem que pensar em... Opa! Voltou. Você tem que pensar em tipo 2,9999, infinitos noves. Entendeu? Você põe quantos noves que você quiser. Só não pode ser 3. Nunca vai ser 3. Tudo bem? Tipo, você analisa o que está acontecendo nas vizinhanças do 3. Nunca exatamente no 3. Essa é a principal ideia. Agora, se o limite está tendendo a 3, aí você não vai pensar em direita e esquerda, entendeu? Aqui, quando o limite tende a 3, ele só vai existir se os laterais são iguais. Isso aqui a gente chama de limite total. Para calcular o limite total, você precisa identificar os laterais. Fechou? Vou passar agora uma técnica de colocar o maior grau em evidência. Porque essa técnica é muito comum nos exercícios de limites. E não é uma coisa que você está acostumado a fazer. Por quê? Normalmente, o que você faz? X ao quadrado mais x. O que você coloca? Você põe o menor grau em evidência. Você põe x em evidência e fica x mais 1. Qual que é a lógica? Se você multiplicar de volta, né? X é x, x2. X é x2, x é 1, dá x. E o sinal mantém. É a probabilidade distributiva da multiplicação. Você que veio lá do colégio, né? Está acostumado em colocar o menor grau em evidência. Mas agora as coisas ficaram mais divertidas. Você também pode colocar o maior grau em evidência. Tá bom? Vai ficar muito feio. Vai ficar uma coisa horrorosa. Vai parecer que você vai ter a sensação de que está tudo errado. Mas, dentro da matéria de limites, isso aqui faz sentido. Isso aqui vai facilitar o exercício. Coloca o x ao quadrado em evidência. A ideia é o seguinte. Eu estou multiplicando todo mundo por x2. Aí o que eu faço? Eu divido todo mundo por x2. Entendeu? Essa é a lógica de colocar em evidência. Se você multiplicar e depois dividir, você não está fazendo nada, você não alterou o resultado. Então, se você colocar o maior grau de evidência, vai ficar x ao quadrado, que multiplica 1 mais 1 sobre x. Entendeu? x2 corta com x2 dá 1. X corta com x2 vai dar 1 sobre x. Então, olha que doido. Em vez de fazer x mais 1, aqui em limites, é muito comum a gente colocar nesse formato aqui. Entendeu? Então, você que veio do colégio vai assustar com esse tipo de coisa. Mas, para você passar em cálculo de primeira, já é importante você acostumar com esse tipo de manipulação. Antes de começar a matéria de cálculo mesmo. Se você já chega lá no cálculo conhecendo esse tipo de exercício, já vai agilizar demais a sua vida, tá? Coloca o maior grau em evidência. Eu coloquei 3 exemplos aqui. X ao cubo. Aí o que você faz? Eu pus o x ao cubo em evidência, divide todo mundo por x ao cubo. Tem gente que faz de cabeça, tá? Você não precisa fazer isso, não. Quem está no início, né? Eu recomendo fazer de cabeça. Beleza. X ao cubo com x ao cubo dá 1. Então vai ficar 1 menos x com x ao cubo, fica x ao quadrado embaixo. E 4 sobre x3 não tem como alterar. Aí olha só, pessoal. O negócio estava assim. Aí a gente manipulou para ficar assim, com um monte de fração. Parece que está errado, ficou feio o resultado.
Mas o objetivo aqui não é ficar bonito, não, galera. Isso aqui não é um concurso de beleza, não. A ideia é o seguinte: um número dividido por infinito é zero. É tipo, pega 100 e divide por infinito, vai dar zero. Quando o denominador é muito grande, a resposta é zero. Então, o nosso objetivo é deixar o x embaixo. Porque se você deixa o x embaixo e o número em cima, você vai colocar infinito, e o que vai acontecer aqui? Olha a mágica. 3 sobre infinito, 0. 4 sobre infinito, 0. Pronto. Cortou todo mundo, sobrou só o x3. Essa é a mágica. Tá bom? Sempre que aparecer limite com x tendendo infinito, você vai usar essa estratégia aqui. E isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira, porque esse tipo de exercício é muito comum nas provas. Os alunos não conseguem acertar porque estão acostumados a colocar o menor grau em evidência. Mas vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, já vão chegar preparados. Tá? Colocar o maior grau em evidência no contexto de limites faz sentido. Faz sentido demais. Vamos colocar mais um exemplo? 3x à quarta. Eu coloco o x à quarta em evidência. E depois eu divido todo mundo por x à quarta. Você precisa mostrar a divisão do jeito que eu fiz aqui em cima? Não precisa, você pode fazer de cabeça. Tá? Olha só. Divide esse termo por x à quarta. Vai dar 3. Esse termo por x à quarta fica 2 sobre x. Esse aqui, dividido por x à quarta, fica 10 sobre x2. Esse termo por x à quarta fica 1 sobre x ao cubo. E esse termo por x à quarta fica mais 2 sobre x à quarta. Eu fiz mais direto aqui, mas se você estiver no início, recomendo escrever a divisão, entendeu? E manipular com calma. Mas eu só estou te mostrando que é possível fazer essa manipulação rápida. E, de novo, por que isso aqui é importante? Quando você substituir por infinito, vai zerar todo mundo. Olha que coisa linda, vai dar tudo zero. Entendeu? Você calcula o limite quase de cabeça. Então, para você passar em cálculo de primeira, colocar o maior grau em evidência tem que ser uma coisa comum no seu dia a dia. Bom? Por último, x à sétima. Meu Deus, um polinômio de grau 7. O que é isso? Não precisa se preocupar com o gráfico disso. A gente não está trabalhando com gráfico aqui. Tá? Coloca o maior grau em evidência e divide todo mundo por x à sétima, entendeu? Todo mundo aqui vai ficar dividido por x à sétima. Eu vou fazer com calma isso aqui. Vou fazer devagar. Ó. Divide todo mundo por x à sétima. Quem está no começo, vale a pena escrever a divisão, fazer com calma. Ok? Mas é comum você já chegar na resposta direto. Quando você fazer alguns exemplos, você já vai conseguir fazer isso. X à sétima com x à sétima dá 1. x2 com x à sétima, sobra um x à quinta embaixo. X com x à sétima, aí fica 20 sobre x à sexta. E depois 100 sobre x à sétima. Olha que doido. Quando você põe o maior grau em evidência, todas as parcelas ficam com um número em cima e x embaixo. E isso tudo aqui vai dar zero quando você substitui x por infinito. Beleza? Recomendo você pegar esses 3 exemplos aí, anotar no seu caderno e fazer de novo. Porque se você chegar lá nas aulas de cálculo 1, já sabendo essa técnica de manipulação, isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Quais são os maiores obstáculos dos alunos? Isso aqui já aconteceu com você? Demorar muito para resolver as questões? Às vezes você entendeu tudo, mas, por exemplo, você tem a equação de Bhaskara. X² menos 5x mais 6. Em quanto tempo você resolve esse exercício? Aí tem que decorar a forma. Aí, nossa, qual que é a fórmula do delta? Delta é b² menos 4ac. Aí você vem aqui e faz assim, ó. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? O A vai ser 1, o B é menos 5, o C é 6. Aí você vai lá e calcula o delta. B² é 25, menos 4A, que é 1, e o C é 6. 25, 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. O delta está dando 1. Aí depois você vai calcular a raiz de delta. Raiz de delta deu 1. Raiz de 1, né? Que é igual a 1. Aqui a raiz deu um número bonitinho, foi um quadrado perfeito, não deu raiz negativo, né? Quando é raiz negativa, você tem que fazer números complexos. E, galera, números complexos
cai também em cálculo 1, tá? Tem limite derivado integral de números complexos. Então, aqui, no mundo da faculdade, se aparecer raiz de -1, você chama de i e continua fazendo a conta, tá? Eu sei que a galera que está aí no colégio, quando aparece raiz negativa, o que você fala? Ah, não tem como fazer, não existe. Agora as coisas ficaram mais divertidas. Se você quer passar em cálculo de primeira, já anota aí, números complexos. Isso é uma matéria importante para você dar uma revisada, tá? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre números complexos, põe aqui nos comentários. Aí depois tem que decorar outra fórmula. Nossa, como que acha as raízes? Vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí vai ficar menos b, então fica menos o menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que a gente achou que dá 1, dividido por 2a. O a é 1, então fica 2 vezes 1. Aí o x vai dar 5, mais ou menos 1 sobre 2. 5 mais 6, 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Aí você acha as duas raízes. Beleza. Parabéns. Você demorou aí, sei lá. Eu fiz até meio rápido. Tem gente que demora o dobro do que eu demorei aqui. Às vezes esquece a forma, às vezes fica travado na multiplicação. Enfim, tem como fazer isso aqui de cabeça. Tá? E eu não estou falando de resolver uma equação de segundo grau, não. Estou falando de fatorar esse tipo de exercício. Que quando tem raízes, você vai jogar uma outra forma. Que é a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Aí, aonde tem 3, a primeira raiz é 3, a segunda raiz é 2, e o a nesse caso é 1. Ou seja, essa equação pode ser transformada em x menos 3, que multiplica x menos 2. É assim que a galera resolve. O problema é que lá na prova de cálculo você vai ter que usar a regra de Bhaskara 3, 4, 5 vezes no mesmo exercício. E se você demorar isso tudo aqui para fazer uma questão de Bhaskara, não dá tempo de você terminar a prova e você não vai passar em cálculo de primeira. Então esse aqui é um dos maiores obstáculos. Demorar muito para resolver as questões. Qual é a dica que eu te passo? Sempre tem um jeitinho mais rápido, galera. Tá? Você tem que aprender, você tem que pegar velocidade. Você tem aquele método convencional que está nos livros. Sempre tem um jeito mais rápido. Tá? Olha que doida essa técnica. Não é técnica de soma em produto para achar raiz, não. Eu nem vou achar raiz aqui. Isso não é técnica para achar as raízes. É uma técnica de fatoração. Produto é 6, soma 5. Então, para o produto dar 6, vamos tentar um 2 com 3? 2 vezes 3 dá 6. Menos 2 com menos 3. Menos 2 dá menos... Calma aí. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Entendeu? O menos 5 vai ser a soma dos itens que estão aqui. E o 6 vai ser o produto dos números que estão aqui. Isso não é cálculo de raiz. Entendeu? Isso é técnica de fatoração. Olha isso. Em menos de, sei lá, 10 segundos você consegue fazer essa questão. O que vocês preferem? Usar Bhaskara ou usar isso aqui? Então, para você passar em cálculo de primeira, você não pode demorar muito para fazer as questões. Tem que aprender técnicas alternativas. Tá? Se você ficar usando aquelas técnicas convencionais que está no livro, que tá lá no professor de faculdade passa para você, você vai demorar mesmo. Tá? Tem técnicas alternativas e aos poucos eu vou trazer vários métodos aqui para vocês. Vocês curtiram esse método? Eu gosto de chamar isso aqui de método da equação auxiliar. É muito legal. E ele resolve, você consegue fazer até para equações mais complicadas. Por exemplo, vamos supor que você tem 2x2 menos 5x mais 3. Isso aqui a gente consegue manipular também em segundos. Tá vendo que o A é diferente de 1? Quando o A é diferente de 1, aí na hora de fazer o delta, na hora de calcular com Bhaskara, dá mais trabalho ainda. E esse método, eu chamo de método da equação auxiliar, você consegue fazer isso aqui mais rápido. Tá? Você consegue fazer fatoração de trinômio do segundo grau de cabeça, em segundos. Então é isso. Se você quiser passar em cálculo de primeira, toma cuidado com os métodos convencionais.
se você demorar muito para fazer as questões, não adianta nada ficar estudando, virando noite estudando, vai chegar na hora da prova, mesmo você sabendo a matéria, você vai mal, não vai passar em cálculo primeiro. Bora colocar, então, a mão na massa e resolver o exercício 1. O x está tendendo infinito da raiz cúbica de x2 mais 2x menos 1. E embaixo, raiz quadrada de x2 mais x mais 1. Vou pegar só o que está dentro aqui do limite e no final eu escrevo o limite de novo. Aí fica mais simples a nossa resolução, né? O que eu vou fazer aqui? Colocar o maior grau em evidência dentro das raízes. Então, eu vou fazer com muita calma. Tá? Aqui eu tenho a raiz cúbica e embaixo eu tenho uma raiz quadrada. Qual é o maior grau desse aqui? É o x ao cubo, né? Então eu vou pôr o x ao cubo em evidência e depois eu divido todo mundo por x ao cubo. Essa é a técnica de colocar o maior grau em evidência. Quando você tem limite quando x tende a infinito, eu chamo isso aqui de limite do tipo 5. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que usar identificação de padrões. Tudo no cálculo tem padrões. Eu não vou pegar esse limite aqui e ficar tentando resolver de vários métodos e errar várias vezes. Não, você já bate o olho e fala assim, esse limite é do tipo 5. Você já sabe como é que você vai resolver. Antes de começar o exercício. Tem vários outros tipos, né? Enfim, quando o x tende a infinito, eu chamo de tipo 5. E a principal técnica é colocar o maior grau em evidência. Então, divide todo mundo por x ao cubo. 2x sobre x ao cubo, 1 sobre x ao cubo. E a mesma coisa embaixo. Eu vou colocar o x ao quadrado em evidência, que é o maior grau. E depois, a gente divide todo mundo por x ao quadrado. x2 sobre x2, x sobre x2, 1 sobre x2. Fechou aqui. Então, essa é a primeira parte, colocar o maior grau em evidência. O professor lá na faculdade, ele faz isso aqui, ele faz exercício rapidão, pulando vários passos. Eu vou evitar de fazer isso aqui, tá bom? Eu não quero pular nenhum passo. X ao cubo com x ao cubo vai dar 1. 2x com x ao cubo fica 2 sobre x2. E aqui, 1 sobre x ao cubo. Aí não tem como manipular, não. Então, esse é o numerador. Deixa eu só conferir aqui, tá certo? E embaixo, x2 com x2 dá 1. X sobre x2 dá 1 sobre x. E por último, eu tenho 1 sobre x2. Então, coloquei o maior grau em evidência e depois eu simplifico o que está lá dentro. Perceba que ficou feio. Mas, para você passar em cálculo primeiro, você tem que acostumar com isso. Colocar o maior grau em evidência é comum aqui para a gente. Isso aqui é bom, porque quando você substitui o x por infinito, tudo isso aqui vai dar zero, entendeu? Tá feio, mas quando a gente substituir, vai cortar todo mundo. Agora, a gente vai trabalhar com a raiz. Aqui eu vou ter que usar uma técnica de raiz quadrada. Sempre que você tiver um raiz, raiz de produto, você pode separar em produto de raízes. Tá? Isso é uma propriedade de radiciação. E eu não vou assumir que você já sabe. Que é o que acontece na faculdade. O professor assume que você já sabe radiciação, que você já sabe potenciação, que você já sabe toda a matemática básica. Aí é por isso que ninguém entende nada e não passa em cálculo de primeira. Olha só. Isso aqui é uma raiz de produto, certo? Eu tenho um produto aqui, ó. X ao cubo vezes todo esse colchetes. Embaixo também eu tenho outro produto. É x ao quadrado vezes esse colchete aqui. Ou seja, eu posso separar. Vai ficar a raiz cúbica disso vezes a raiz cúbica disso. Peraí. Raiz cúbica. Eu posso separar. E aqui é raiz quadrada. Então fica a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo. Porque é produto. Quando é soma, você não pode separar. Fechou. Agora, quanto é a raiz cúbica de x ao cubo? É x. Aqui não tem mistério, não. Raiz cúbica de x ao cubo é x. Mas raiz quadrada de x ao quadrado nem sempre é x.
Nem sempre é x. Isso aqui é o módulo de x. E é aqui que os alunos erram e não passam em cálculo de primeira. Porque não sabem a definição de módulo. Módulo de x é raiz de x2. Se você fala que raiz de x2 é x, você vai errar essa questão. Tá? Muito cuidado com esse detalhe. Aqui é módulo de x. E o que acontece com o módulo de x? Função modular. O módulo de x vai ser x quando x é maior que zero. Vai ser menos x quando x é menor que zero. Então, presta atenção. Esse detalhe aqui vai fazer você passar em cálculo de primeira. Nesse tipo de exercício, se o x tende a infinito, infinito é maior que zero, concorda? É um infinito positivo, ele é maior que zero. Então, o módulo de x vai ser igual a x. Mas, se quando o x tende a menos infinito, o módulo de x não vai ser x, porque menos infinito é menor que zero. Então, o módulo de x vai ser menos x. Entendeu? Isso aqui pode ser x e também pode ser menos x. Vai depender se o x está indo para infinito ou para menos. Esse aqui é um erro clássico. Então é o seguinte. Isso aqui é módulo de x. Vamos voltar para o nosso limite aqui. O nosso limite é x tendendo a mais ou menos infinito? Mais infinito. Como o x está tendendo a mais infinito, vou até deixar bem claro aqui. Ó. Como esse x tende a mais infinito, eu vou escrever isso aqui de novo. E aonde tem módulo de x, eu posso escrever x. Se você quer passar em cálculo de primeira, não despreza módulo de x. Anota aí. Raiz de x2 é módulo de x, não é sempre x. O que eu faço agora? Pessoal, quanto que é x dividido por x? Corta. A gente acabou de cortar a indeterminação. Beleza? Corta o x com o x. Vai sobrar esse valor aqui. Agora a gente tem tudo para resolver o limite. Aqui a gente terminou a parte da manipulação do que está lá dentro. Lembra que esse limite é x tendendo a infinito? Deixa eu copiar o enunciado lá. A gente tinha esse limite aqui. Pronto. A gente tinha esse limite. Agora, em vez de ficar... Imagina fazer toda essa manipulação que escreveu em limite toda hora. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que simplificar o resultado. Quanto mais simples, menor a chance de você cometer algum erro, tá? Essa técnica é muito boa. Tem um limite complicado? Tira o que está dentro do limite, manipula, depois volta. Isso facilita muito. Então, a gente tinha esse limite. Aí a gente usou a técnica de colocar o maior grau em evidência e o que está lá dentro virou essa coisa gigantesca que parece, né? Parece que ficou mais difícil do que antes. Fala sério. Olha isso. O negócio estava bonitinho, com uma raiz, uma fração só. Aí virou raiz com várias frações. Parece que está errado. Parece. Mas, olha o que acontece quando você substitui o x por infinito. Você entendeu, né? Era essa função aqui, a gente substituiu pela manipulação. Agora, a gente vai substituir o x por infinito. Aonde tem x, eu coloco infinito. Então fica infinito, infinito aqui, infinito e infinito. Um número dividido por infinito é igual a zero. Anota isso no seu caderno. Você vai ver isso aqui o curso de cálculo inteiro. Cálculo 1, 2, 3, 4. E em outros cursos também, né? Porque cálculo, você vai usar cálculo em mecânica geral, em física, estatística, econometria. Enfim, um número sobre infinito é sempre zero. Portanto, ficou feio, não ficou? Mas todo mundo que está aqui vai dar zero. Olha que coisa linda. Quanto que é 1 mais 0 mais 0? É 1, né? Em cima fica a raiz cúbica de 1, embaixo é a raiz quadrada de 1. Raiz de 1 dá 1, né? Quanto que é 1 dividido por 1? 1. Pronto, terminamos o exercício.
pega esse exercício e tenta fazer de novo. Agora, presta atenção. Desafio aí para vocês, hein? Vou ver se vocês estão prestando atenção. Tenta fazer esse mesmo limite aqui para casa, com o x tendendo a menos infinito. Em vez de ser mais infinito, agora é menos. Para casa para vocês, hein? Tenta fazer aí. É muito parecido. É muito parecido. Sabe o que vai mudar? Só aqui, ó. Tá vendo o módulo de x? Cadê o módulo de x? Quando você for transferir o módulo de x para x, vai virar menos x. Só isso que muda, o resto é igual. Tá bom? O gabarito dessa questão aqui vai dar menos 1. Fica de para casa para vocês. Tenta fazer e põe aqui nos comentários. Me fala se você curtiu esse jeito que eu resolvi, se você chegou no resultado ou não. Quero o feedback de vocês, hein? Segunda questão, uma questão parecida, né, com a primeira questão que a gente fez, que envolveu raiz cúbica. A lógica é muito parecida. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a identificar padrões no cálculo. Se o x tende a infinito, você vai colocar o maior grau em evidência. Essa é a principal técnica. Eu vou pegar só o que está dentro do limite e vou manipular. Em cima, eu tenho uma raiz de x2 mais 1. Põe o x2 em evidência. Aí vai ficar x2 sobre x2, 1 sobre x2. É assim que você coloca em evidência, né? Você multiplica e depois divide. Sempre coloca o maior grau em evidência, tá? E embaixo, 3x mais 2. O maior grau é x, né? Então vai ficar x que multiplica. Eu tenho 3x mais 2, só que eu vou dividir todo mundo por x. Então, apliquei a técnica de colocar o maior grau em evidência. Agora a gente vai simplificar isso. x2 com x2 dá 1. 3x com x dá 3. Acabou, só isso. Aqui eu tenho um produto dentro da raiz. Então, eu posso separar em duas raízes. Vai ficar a raiz de x2, vezes a raiz desse. Porque raiz de produto é o produto das raízes, né? Eu não estou assumindo que você já sabe isso, não. Isso não é aula de faculdade. Porque lá na faculdade o professor já assume que você sabe radiciação, que você sabe pré-cálculo. E por isso que a galera tem dificuldade, muita dificuldade. Os alunos não passam em cálculo de primeira porque não conseguem entender a aula do professor. E o principal motivo disso é que o professor assume que os alunos já sabem o básico. Afinal, não dá tempo dele revisar a matéria toda, né? Enfim, raiz de produto você pode separar em raiz de A vezes raiz de B. Por isso que eu consegui separar esse numerador. Agora, raiz de x2 não é x. Raiz de x2 é módulo de x. É aqui que os alunos erram e não passam em cálculo de primeira. Muita gente coloca x ali. Aí vem aquela dica que eu já expliquei para vocês. Ó. Se o x está tendendo a infinito, o módulo de x vai ser x. Se o x tende a menos infinito, o módulo de x vai ser menos x. Então, esse módulo de x não é sempre x. Depende do limite. E o limite que a gente está calculando, ele está tendendo a menos infinito. Menos. Se está tendendo a menos infinito, aí a gente vai substituir o módulo de x por menos x. Cuidado com essa etapa, tá? Agora, eu posso cortar o x com x? Posso. Vai ficar x corta com x, vai sobrar menos 1 em cima, né? E embaixo não tem nada. Então, fechou. Acabamos aqui a manipulação. O nosso principal objetivo era cortar esse x aqui. Tá? A gente cortou a indeterminação. Agora, bora resolver o limite. Eu tenho o limite... Deixa eu copiar de novo. Esse era o limite inicial. Esse limite aqui a gente não consegue fazer. Porque dá indeterminado. Mas, depois de manipular, você vai calcular limite quando x tende a menos infinito. Só que em vez de ser essa função, a gente vai usar essa função aqui. Parece que ficou mais difícil, não parece?
Quem não está acostumado com os padrões do cálculo, pega isso aqui e pensa que está errando. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender padrões. Qual que é o padrão desse tipo de exercício? X tende a infinito, coloca o maior grau em evidência. E vai ficar estranho mesmo, vai aparecer várias frações. Você tem que lembrar que um número dividido por infinito é zero. Ficou feio, mas depois de substituir por infinito, vai ficar muito simples. Olha só. Onde tem x, você coloca infinito. Então, esse termo aqui vai dar zero. Em cima vai sobrar menos 1 que está do lado de fora. 1 mais 0 dá 1. Então, vezes raiz de 1. Embaixo eu tenho 3 mais 0. Raiz de 1 é 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E embaixo dá 3. Essa é a resposta do exercício. Menos 1/3. Por que os alunos erram muito isso aqui? Nessa parte de substituir o módulo. 90% dos alunos colocam x e erra a questão. Muito cuidado com isso, tá? Vou passar um desafio aqui para vocês também. Fica um para casa aí. Tenta fazer esse mesmo exercício, só que agora colocando o x tendendo a menos infinito. É assim que você passa em cálculo de primeira. Não fica pegando vários exercícios aleatórios, não. A gente está aprendendo esse tipo de limite aqui, faz vários desse tipo. Não faz sentido você fazer um exercício desse, depois passar para limite de seno, limite cosseno, limite fundamental exponencial. Tem vários tipos de limites. Mas você tem que dominar um padrão antes de ir para o outro. Tá? Vai com calma. Fica para casa aqui. Esse exercício vai dar 1/3. O jeito de fazer é o mesmo. Assiste esse vídeo de novo e depois tenta fazer isso aqui. Para casa para vocês. Tá? Me avisa aqui nos comentários se você conseguiu fazer. Me fala aí o que você achou desse método. Então é isso. Bora revisar tudo que a gente viu nessa live. Essa foi a live 63. A gente focou em limite no infinito. Essa live foi muito legal. Foi mais de 40 minutos. Eu expliquei para vocês como se interpreta o limite no infinito no gráfico. Expliquei o que é limite lateral, limite à esquerda, à direita, limite total. Falei que não existe infinito à direita e infinito à esquerda. Eu falei também a técnica de colocar o maior grau em evidência. Eu expliquei uma dica para você que demora muito tempo para resolver as questões e não passe em cálculo de primeira por causa desse detalhe. Tá? Cuidado. Cuidado com os métodos convencionais. Sempre tem um jeito mais rápido de resolver o exercício. E a gente resolveu 2 questões passo a passo. E depois eu passei um para casa para vocês, hein? Tem 2 para casa para você fazer. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Faz aí. Não fica só assistindo essa live, não. Faz esse para casa e depois me conta o que você achou do exercício. Se você achou fácil, difícil, me passa um feedback, tá? Só toma cuidado com um pequeno detalhe. Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só esta live não é suficiente. Por quê? Eu foco em um tema específico para garantir que você vai entender o que eu estou falando. Mas existem vários outros temas que não deu tempo de falar aqui. Por exemplo, isso aqui que a gente está calculando é uma assíntota horizontal em y igual a 3. Isso é um tipo de questão que cai com muita frequência na prova. Tem também a assíntota vertical, a assíntota inclinada, a análise de continuidade, derivada pela definição, integral pela definição. Tem os outros tipos de limite, né? Limite fundamental trigonométrico, limite fundamental exponencial, enfim. Só essa live não é o suficiente para você passar em cálculo. Se você quer que eu fale sobre algum dos temas que eu citei aqui, põe nos comentários. Se tiver alguma lista que está te impedindo de passar em cálculo de primeira, pode ser de matemática básica, de pré-cálculo, de limite derivado integral, equações diferenciais, qualquer lista de cálculo. Manda para mim. É só você me achar aqui nas redes sociais, tem meu WhatsApp aqui no YouTube, eu estou no TikTok, no Instagram. Manda a sua lista para mim, porque eu vou te ajudar a passar em cálculo de primeira. Valeu!